Informação no Conexão Cultura. Bom, especialistas na sexta-feira, sai o Dr. Mário Paiva, entra a nossa doutora Natália Longo com o quadro Saúde e Bem-Estar Neurologia. Hoje a gente vai falar sobre Fevereiro Roxo, mês de conscientização sobre o Alzheimer, né? E toda sexta-feira o nosso quadro Saúde e Bem-Estar, ela vai estar aqui com a gente, né? Para conversar sempre sobre um assunto interessantíssimo. E em fevereiro, iniciando mais uma campanha, mês de conscientização. Doutora Natália, seja bem-vinda ao Conexão. É sempre uma honra recebê-lo toda sexta-feira com seu conhecimento, especialização e dedicação com a gente no Conexão. Bom dia. Olá, bom dia. É também um prazer para mim estar aqui, adoro. Vocês sabem que eu gosto de falar bastante. E já está nesse staff, nesse time, já é uma comunicadora da área de medicina com a gente aqui. Então toda sexta-feira nós vamos você trazendo o seu conhecimento para o nosso ouvinte cultura. E doutora, o que é o Fevereiro Roxo para o nosso ouvinte? O Fevereiro Roxo, ele é um mês de conscientização de doenças crônicas como a doença de Alzheimer, a fibromialgia e o lúpus, né? Então, essas doenças, para quem olha assim por parte da especialidade, vai achar assim, mas são doenças tão diferentes, porque duas são reumatológicas, outras neurológicas. Mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, como uma neurologista. Então, na realidade, todas três são doenças crônicas e todas sim têm uma manifestação no sistema nervoso central, né? Então, o lúpus, ele é uma doença autoimune e crônica, né? E ele pode afetar o sistema nervoso central, levando ao neurolúpus, que a gente diz. Então, o paciente ou a pessoa vai ter alteração de comportamento, déficit cognitivo, cefaleia de forte intensidade, AVC. E a fibromialgia, a gente diz que é uma doença crônica e uma doença funcional. O que é uma doença funcional para a gente? É uma doença que a gente não consegue identificar através dos exames alguma alteração, né? Mas o que a gente sabe, existem vários estudos mostrando que essas pessoas apresentam uma hiperexcitabilidade do cérebro nas áreas de rede de dor. Então, essas pessoas, quando você toca nela, ela tem um limiar de dor muito baixo. Então, que numa pessoa que não tem fibromialgia não ia sentir nada, não ia sentir dor, só um toque, essa pessoa, o cérebro é como se ele amplificasse, sente muita dor. E a doença de Alzheimer, como todo mundo sabe, a doença é uma síndrome dentro das síndromes demenciais, é a doença mais conhecida de demência neurodegenerativa, né, no nosso meio. E é a que tem mais estudos. Perfeito, doutora Natália. O esquecimento é sempre sinal de Alzheimer? Que todo mundo tem essa referência e ideia? Não, né, doutora? Ou é sempre? Como é que é? Existe uma idade, um tempo mínimo, uma idade máxima? Como é que funciona? O esquecimento, né, é muito, assim, comum pra gente, porque vem pra gente, né, todo mundo dizendo que tem esquecimento. Então, o que é o Alzheimer, né? Então, eu vou lhe falar aí sobre os critérios, que nem eu digo, para você dizer que uma pessoa tem doença, você tem que ter certeza, principalmente quando a doença ela é crônica e principalmente neurológica ainda, né? É muito complicado. Então, esquecimento todo mundo pode ter, principalmente hoje em dia. Por que isso? Porque principalmente hoje em dia? Hoje em dia, se você for ver, é muita informação com o computador, com a tecnologia. Então, acaba que as pessoas não têm um foco no que estão fazendo. Então, se você não foca, você não vai registrar, né? Se você está fazendo ao mesmo tempo, atendendo o celular, está escrevendo, está olhando a TV, você não vai conseguir registrar no seu cérebro não vai conseguir registrar e aí você vai esquecer. Então, isso daí é um esquecimento normal, né? Agora, o que é um esquecimento que vai preocupar a gente, né? Falando mais especificamente sobre o Alzheimer, ele é um esquecimento que ele vai atrapalhar a funcionalidade daquela pessoa. Geralmente ele ocorre por volta dos 60, 65 anos. A gente já sabe hoje em dia, né, que tem um componente genético, tanto é que vem muita gente querendo falar, doutora, eu quero fazer o teste genético,
Então, o que acontece, né? Você tem uma idade, você tem critérios, você pede exame de imagem, que pode ou não já aparecer uma alteração, porque começa assim, como é uma doença neurodegenerativa, você vai ter perdas neurais, né? É isso que doenças neurodegenerativas significa pra gente. Então começa a atrofiar mais o cérebro e a pessoa começa a ter uns déficits de memórias recentes, primeiramente, e depois é que começa a pegar todo aquele déficit de memória geral, num geral, né? Mas assim, começa muito mais com o recente, porque não está tão consolidado no nosso cérebro e depois afeta em todas as partes da nossa vida. 8h50, doutora Natália Longo, toda sexta-feira, neurologista falando com a gente. Hoje a gente fala. Esse mês, né, doutora, foi muito bom a senhora colocar sobre fibromialgia, o lúpus e o Alzheimer, né? Doenças como que são dentro de uma campanha que entra no mês de fevereiro, doutora, é isso? Isso, também, né? São as doenças que entram dentro dessa campanha do mês de fevereiro. Mês de fevereiro, né? Isso. E no caso, quais são os primeiros sinais vermelhos, doutora, né? Eu achei muito interessante o teste já. Você pode, né? Você pode prever esse diagnóstico já hoje, doutora? Qual Ou deles? não, do Alzheimer não. Ou são os sinais que a partir de que vai sendo feitos exames, diagnóstico? Não. Eu vou ser mais clara, porque eu acho isso muito importante. Sim, pra claro, gente. fica à vontade. Assim, as pessoas hoje com essa parte do esquecimento, né, estão muito preocupadas e procuram a gente, às vezes até com 20 anos, 25 anos. Ah, doutora, minha avó teve Alzheimer e aí eu quero fazer o teste genético. Gente, é assim. Eu, Natália Longo, tá, neurologista, eu vou dar a minha opinião pessoal. Cada um faz o que escolhe. Mas o que acontece? Na minha visão de neurologista, o que eu acho? O teste, ele vai mostrar para você que você tem um gene que ele aumenta a possibilidade de você ter Alzheimer, tá? Na realidade, o teste, ele pesquisa 4 genes, aí tem um que é a APOE, que é o mais comum e aumenta, se aparecer uma cópia desse gene, aumenta assim 3 vezes mais, triplica a chance de você vir a ter Alzheimer no início mais tardio que eu digo 60 e poucos anos, porque existe alguns que começam antes, né? Então, se você tem 2 cópias desses genes, aumenta a probabilidade de você ter Alzheimer 10 a 15 vezes mais. Agora, isso quer dizer com certeza que você vai ter Alzheimer? Não. Então, assim, já pensou? Você vai super novo, 20 anos, faz o teste, dá positivo? É muito complicado, né? A pessoa já vai ficar com aquela preocupação ansiosa de que vai ter uma doença que até hoje em dia a gente ainda não achou uma cura. Então, eu sinceramente não acho, assim, eu não recomendo. Se a pessoa quiser fazer, a gente faz, lógico, a gente pede. Mas, sinceramente, eu acho que vai ter um impacto na vida psicológico, na vida daquela pessoa muito grande, né? E o que você tem que fazer? Ah, porque é melhor para prevenir. Prevenir, todo mundo já tem que prevenir. Como é que se previne a doença de Alzheimer? Fazendo exercício físico, dormindo bem, se alimentando bem. Então, hábitos saudáveis, uma mudança no seu estilo de vida. Isso que é importante. Isso todo mundo tem que fazer. Então, é só você acreditar e fazer. Hoje em dia, a gente já sabe que tem uma correlação muito grande com o sono. Então, é dormir bem. As pessoas ficam levando as telas, tudo, pra gente ir dormindo cada vez mais tarde, dormindo pouco, no outro dia ficando sonolenta. Por que tem essa correlação? Porque o sono, ele é dividido em estágios e tem um estágio que é o sono profundo. Durante esse período do sono profundo, há como se fosse uma limpeza do cérebro de coisas tóxicas que pra gente são essas proteínas amiloides, que a gente já sabe que são um predispositor para as pessoas
terem a doença de Alzheimer. Perfeito. Doutora, no caso Alzheimer, assim, como especialista neurologista, estudiosa muito sobre o assunto, o Alzheimer, ele tem um fator hereditário forte, mesmo a pessoa fazendo o exame, a gente não tem como confirmar se ela vai ter ou não, mas dentro de critérios, né, como você diz também, a falta de um sono correto, tudo isso, a hereditariedade, no caso, fortalece isso numa família que já tem bastante pessoas com o caso, que é evidente? Sim, né? Tem sim esse fator hereditário importante, né? Mas o que é mais importante a gente saber? É que quando você tem algo que é um fator hereditário, ele tem vários, como eu posso dizer, vários outros fatores que influenciam. Ou seja, você vai ter o gene, mas isso não quer dizer que você vai desenvolver a doença, que nem eu falei, né? O que influencia bastante? O meio externo, a forma como você vive. A gente já sabe, hoje em dia, que o meio externo ele influencia muito no desenvolvimento de certas doenças que tem um componente genético, né? Que aí já vai para uma área da medicina que a gente chama de epigenética. Então, é muito importante. Tem esse fator hereditário, sem dúvida, a gente já sabe, tanto é que existe o teste genético, porém, como eu falei anteriormente, o importante é você ter uma qualidade de vida saudável, né, para evitar de evoluir, né, de você desenvolver, não é nem evoluir, de você desenvolver a doença. Então, é importante que você mude os seus hábitos. Na realidade, todo mundo tinha que viver bem, né? E saudável. No final, o resultado é isso, né? Todo mundo tem que viver bem. Por quê? Hoje em dia a vida, ela está exigindo da gente muito as coisas imediatas, né? Você trabalhar o tempo inteiro e aí o sono, né, e as outras coisas dos esportes, o lazer, ele fica debilitado. Doutora, você fala em bons hábitos, e quais são os que a gente pode já ter? Porque é tanta pergunta que eu tenho, assim, a gente ficaria aqui um tempão, pena que o tempo já está acabando. Eu fico também aqui um tempão te respondendo, se tu quiseres. Eu fico te ouvindo e fico aprendendo muito, e o nosso ouvinte de cultura também agradece pela sua informação. Eu que agradeço. Uma grande especialista como você, na área de neurologia, né, estuda bastante, que entende o processo. E uma pergunta, doutora, pessoal, por exemplo, o cérebro hoje, como você diz, existe todo esse processo que não é saudável para o cérebro, de muita informação e tudo. O cérebro ele é feito não para receber essa carga toda. Ele recebe a carga toda, mas hoje a gente recebe ela em um excesso máximo e ele não consegue processar tudo isso. Isso seja um processo também que as pessoas possam estar entrando num esquecimento por essa carga de informação muito grande, né? E não tem tempo para tudo isso, né? Eu vou só reformular a tua pergunta para entenderem melhor. Então, assim, na realidade é que a gente está recebendo informações de vários lugares ao mesmo tempo. Sim. Se você vê, por exemplo, final do século XX, quando não tinha o computador, como é que a gente estudava? A gente estudava lendo livro, né? Escrevendo, tudo. Hoje em dia, quando você vai estudar... Desculpa, gente. Você tem um computador que aí está ligado ao seu celular, aí está mostrando as mensagens sobre o que você vai fazer hoje, ou então estão lhe ligando. Então você acaba não conseguindo focar e estar presente naquele momento do estudo. Então, o que é importante é você estar presente no momento, né? Senão o seu cérebro, não é que ele não consegue captar, ele capta. Só que ele capta de uma forma meio errada. Ele capta várias informações. Isso. Captar ele capta, mas ele capta de uma forma meio errada, assim. Então, e acaba se esquecendo um pouco. Então, o que é importante, né, nisso? É você focar no seu presente. Essa é a resposta, né, do que tu me perguntaste. Porque senão você vai ter realmente esquecimentos, porque você não vai funcionar de uma forma
exata e totalmente correta, Certo. né, o seu cérebro. E é isso. Doutora Natália, é sempre uma honra tê-la aqui toda sexta-feira, nosso quadro Saúde e Bem-Estar, e falando sobre o Fevereiro Roxo, mês de conscientização sobre o Alzheimer. Muito obrigado pela sua participação no Conexão. Eu que agradeço muito e adoro estar aqui com vocês. Vocês também são maravilhosos e adoro difundir o conhecimento para as pessoas. Isso é o máximo, esse é o máximo. Obrigado, doutora. 9 em ponto, Paulo Sérgio. A gente vai para o intervalo e volta já já com mais Conexão.